A gente vai agora para um outro tema, né, que é o seguinte: o personal trainer Cícero Santos deu entrevista hoje ao UOL News. Cícero dá entrevista hoje ao UOL News. Cícero é professor na Academia 220 FIS, onde o motorista de aplicativo Regineu da Silva Inácio foi atingido nas costas por um aparelho de musculação. Na entrevista, Cícero disse que não houve falha no equipamento, mas um descuido do próprio aluno, né? O caso ficou famoso, a gente está vendo imagens aqui, circularam imagens do caso nos últimos dias, né? Ele acabou sendo acertado pelo aparelho, pelo equipamento, ou ele houve uma fratura na sua coluna, né? E também na sua espinha. E ele só agora, após algumas cirurgias, ele pôde voltar a sentar, mas ainda não consegue andar e talvez não volte a andar. Para falar mais sobre esse assunto, converso agora com o professor Paulo Gentil, mestre em Educação Física e doutor em Ciência da Saúde. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no All News. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Paulo, depois desse caso, teve muita gente que se assustou, muita gente que faz academia e ficou assustada, né? Falou assim, nossa, eu não sabia que era perigoso, eu não sabia que poderia acabar acontecendo isso comigo. E aí eu queria, antes de mais nada, é uma coisa que acontece, esse tipo de acidente acontece com frequência, ou é uma coisa que é raro e foi um conjunto de falhas que levou a isso? Como é que você vê isso, né? É uma coisa com que as pessoas precisam se preocupar, se atentar? Bem, Leonardo, o que acontece, né? Isso, felizmente, não é comum. Não é comum esse tipo de acidente, porque existem vários fatores e recursos de segurança. E, normalmente, os equipamentos são de fácil manuseio. No entanto, como nós estamos lidando com cargas muito altas, né, com implementos muito pesados e regiões do corpo sensíveis que podem ser expostas, isso eventualmente acontece. E com uma maior quantidade de pessoas frequentando academias, e às vezes com uma menor taxa de supervisão profissional, né, que é algo que vem acontecendo, a gente tem visto algum desses eventos na mídia. E como o fitness ele recebe muita atenção, então isso tem sido cada vez mais reportado, né? E quais são os cuidados que pessoas que vão fazer seu treino precisam tomar? Né? Tudo bem, você falou que aqui tem a questão da supervisão, às vezes tem muita gente, o supervisor não está vendo. Quais são os cuidados que as pessoas precisam tomar antes de começar uma série num aparelho? Olha, primeira coisa muito importante é entender o funcionamento da máquina e os aspectos de segurança que envolvem a execução e a interrupção do exercício, né? Porque máquinas como essa, elas têm sistemas de travas que normalmente eles são ganchos. E quando a gente fala em gancho, né, o suporte tem que estar exatamente no meio do gancho. Porque se ele ficar numa das extremidades, né, eu estou falando de gancho, né, se ele ficar numa das extremidades, ele pode cair. E o problema das máquinas é que, como elas guiam o movimento, elas criam um movimento linear, né? Elas dão uma falsa sensação de segurança. Então, a pessoa costuma usar cargas muito altas e ela tem essa falsa sensação de segurança e ela subestima essas travas. Isso já aconteceu, por exemplo, no México, né? Uma mulher faleceu na frente da filha, fazendo um agachamento com uma barra guiada. Aconteceu com uma professora de educação física aqui no Brasil, em Pelotas. E aí, os alunos precisam entender, não é porque existe uma máquina em que vai haver uma segurança absoluta. Então, é entender o funcionamento e a segurança e as medidas de segurança que ele precisa tomar. Academias elas podem fazer o que? Uma formação com os alunos novos, uma explicação. O que elas devem fazer para garantir que essas pessoas tenham cuidado? Porque muitas vezes o pessoal é neófito, né? Nunca fez um treino, não faz sequência, é a primeira vez na academia e acaba, na verdade, se embananando. Leonardo, aqui no Brasil, nós temos um modelo, nós somos provavelmente o único país do mundo em que existe a obrigatoriedade de profissionais de educação física dentro da academia. E aqui, essa presença, o responsável técnico, ele está ali justamente para isso. Toda vez que um aluno for iniciar um exercício, ele precisa de uma instrução básica sobre a execução do exercício para ele alcançar o objetivo e sobre aspectos de segurança. Então, quando o aluno for usar um equipamento e for entrar numa academia, ele precisa procurar o responsável técnico para saber como utilizar aquele equipamento.
Como eu faço para o exercício atingir meu objetivo? E como eu faço para o exercício ser seguro, inclusive nos intervalos? Quais são as travas, os mecanismos de segurança, os limitadores do equipamento? Então, se a academia não tem essa oferta inicial, essa obrigatoriedade do aluno ser supervisionado no seu primeiro treino, eu sugiro que ele procure orientação profissional.